Olá, meus amigos do canal do Criador, mais uma vez, eu, Antônio Cháquera, aqui para dar dicas valiosas, orientar você de como conduzir a gestão, as pessoas dentro da sua propriedade, dentro do seu negócio. E hoje nós vamos falar sobre o lado de cada um. O que eu quero dizer com isso? Pense na frase: trate os outros como você gostaria de ser tratado. Você concorda com essa frase, hein? Se você concorda, eu tenho uma notícia para você. Você está errado. Essa história de trate os outros como você gostaria de ser tratado nem sempre é verdadeira. E eu vou até explicar. Já aconteceu você conversar com uma pessoa, com um amigo, e esse amigo começar, por exemplo, a pegar no seu braço e você se incomodar porque ele toda hora está pegando no seu braço e você fala assim, poxa, isso me incomoda. Talvez para ele não incomode e para você incomoda. Então, você começa a perceber que o certo não é tratar os outros como eles gostariam de ser tratados, assim, você tem que tratar os outros como ele gostaria de ser tratado. Então, a partir desse momento, nós temos um entendimento que nem tudo é aquilo que você gosta que os outros vão gostar também e que existe o lado de cada um. E vou mais longe ainda. Já aconteceu de você ganhar um presente e você não gostar muito do presente, ou mesmo até você falar assim, nossa, esse presente não tem nada a ver comigo, eu não uso esse tipo de relógio, eu não uso esse tipo de camisa, eu não ouço esse tipo de música, eu não uso camiseta cavada, o cara me deu uma camiseta cavada, por exemplo, ou vice-versa. Então, vem uma reflexão aqui, será que aquele momento que você ganhou um presente que você não gostou tanto, será que aquela pessoa estava mal intencionada? Será que ela queria justamente te aborrecer quando ela te presenteou com algo que você não gosta? Provavelmente não. O que aconteceu é que ela não te conhecia o suficiente para te presentear com algo que realmente você gostaria. E no mundo dos negócios é exatamente a mesma coisa. Nós convivemos com pessoas com personalidades distintas ao longo do nosso dia, da nossa semana e da nossa carreira. E cabe a gente ter um alto grau de consciência sobre qual é o perfil desta pessoa que eu estou lidando. E eu tenho uma regra muito básica que é, quando eu me conheço muito bem e conheço muito bem a outra pessoa que estou me relacionando, com certeza você vai criar um elemento de alta conexão, porque você sabe, olha, ele é sistemático, já que ele é sistemático, eu vou chegar no horário com maior precisão, eu vou entregar com maior detalhe. Ó, o camarada, ele não é sistemático, ele é um camarada caloroso, então quando eu for conversar com ele, vou cumprimentá-lo de forma calorosa. Então você começa a entender que quando você se conhece e conhece o outro, você se ajusta para conectar ao outro. Quando você se conhece, mas não conhece o outro, ou vice-versa, você conhece bem ele, mas não se avalia, a tua conexão é média. Agora, se você nunca pensou sobre a tua personalidade e nunca refletiu sobre a da outra pessoa, aí a chance de ter uma excelente conexão é muito baixa. E ao longo aqui das nossas próximas aulas, que você vai acompanhar no canal do Criador, é uma sequência, uma trilha de conhecimento, eu vou explicar para você quais são as personalidades predominantes e como lidar com essas personalidades. Eu inicio falando o famoso lado direito e lado esquerdo do cérebro. Já ouviu falar sobre isso? O camarada usa mais o lado esquerdo, o camarada usa mais o lado direito. Então, no lado esquerdo do cérebro você tem razão, você tem número, você tem objetividade, você tem sequência, é o lado lógico, e tem pessoas que são lógicas. Aí você vai para o lado direito, você encontra criatividade, emoção, imaginação, símbolo, imagem, desenho. Então você percebe que nós temos aí pessoas que usam e têm o perfil de trabalho muito mais do lado esquerdo, que é aquela pessoa da lógica, da matemática, e aquelas pessoas que são mais da emoção. E a partir desse momento você começa a perceber que se desdobra as formas de você reagir. Por exemplo, tem pessoas que para sair do ponto A até chegar no ponto D, ela pula do A para o D e acabou, vai direto ao ponto e não está nem aí, né? Então, objetividade total. Tem gente não, que para sair do ponto A para chegar no ponto D, ela sai do A, vai para o B, vai para o C e depois vai para o D. E tem gente que para sair do ponto A para chegar no ponto D, e a gente brinca aqui na linguagem do campo, dá muita volta no toco, do A vai para o C, depois volta para o B, para depois ir para o D, porque ela fica dando aquela volta no toco e faz, e parece que toda hora ela está falando alguma coisa diferente do que ela falou anterior, porque ela é criativa, ela é imaginativa, ela sempre está dando ideias novas e diferentes, assim. Então você percebe, então tem aquele que vai direto ao ponto, aquele que vai passo a passo,
aquele que imagina, e aquela pessoa que é o coração único, aquela pessoa que você fala assim, não tem ponto A, ponto B, está todo mundo junto, aqui é realmente uma harmonia total. E a partir desse momento que se percebeu que as pessoas eram um pouco diferentes, aconteceu uma coisa interessante. No início do século passado, um camarada que chama William Marston, um americano, foi contratado pelo exército naquele momento, se preparando para a guerra, para falar, poxa vida, eu dou o mesmo uniforme, dou o mesmo treinamento, dou a mesma alimentação para os meus soldados e no final do treinamento os soldados têm habilidades distintas, nem todo mundo sai do nosso treinamento com a mesma habilidade, são habilidades distintas. O que acontece se eu treino todo mundo igual e nem todo mundo aprende tudo aquilo que eu ensino? Aí foi quando contrataram esse camarada e ele falou, rapaz, é o seguinte, você treina todo mundo igual e o resultado é diferente porque as pessoas são diferentes. E a partir daquele momento, esse grande pesquisador, que inclusive criou o personagem da Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha, ele criou uma personalidade forte, estabelecida, com alto grau dos parâmetros que eu vou ensinar para você. E aí esse pesquisador falou, olha pessoal, existem 4 grandes grupos de comportamento, de personalidade, que são as pessoas dominantes, aquela pessoa que bateu, levou, são as pessoas ou as pessoas influentes, aquela pessoa do relacionamento que gosta de gente, ou as pessoas que são estáveis ou que ligam à estabilidade, né? São aquelas pessoas mais calmas, mais tranquilas, tendem a ser mais tímidas, ou as pessoas que buscam conformidade, que é o certo. Sabe aquele amigo que lê bula de remédio, que vai na quinta casa da vírgula? Ao longo da nossa trilha aqui eu vou contar um pouquinho de cada tipo de personalidade e como se conectar e se relacionar com esses tipos de personalidade. Então, a partir desse momento, eu não vou usar apenas os nomes da personalidade, mas vou usar o nome e a cor. Então, nós vamos lembrar que eu tenho as pessoas dominantes vermelhas, né? Então, quando eu falar pessoa vermelha, você sabe que é dominante. As pessoas influentes, que são as amarelas, as pessoas verdes, estabilidade, e as pessoas azuis, conformidade. E a partir desse momento você vai começar a entender com maior profundidade que aquela pessoa dominante, ela é direta, ela é firme, ela é confiante. A pessoa da estabilidade, ela é extrovertida, ela é bem disposta, ela é alegre. A pessoa verde estabilidade, ela é calma, ela é tolerante, ela é amável, ela é muito humilde muitas vezes. E a pessoa da conformidade, a pessoa azul, que é justamente aquela pessoa que ela é sistemática, correta, direta, reservada muitas vezes. Então eu vou lidar com um amigo, um familiar, um colaborador, um chefe, um líder, de acordo com as cores da personalidade. Então acompanhe a nossa trilha do conhecimento, siga as aulas e saiba exatamente como você pode se conectar e lidar com cada uma das personalidades seguintes.